É isso aí. Você já tinha parado para pensar sobre isso? O que é a ideologia de gênero que está sendo discutida aí o tempo todo tem a ver com o fim dos tempos? Será que crente tem mania de tudo dizer que tudo é fim dos tempos, tudo é fim dos tempos? Ou, na verdade, é isso aí. A gente está vendo se cumprir aquilo que a Bíblia já sinaliza e a gente tem que ter olhos espirituais para enxergar o movimento e a gente se preparar, né? Porque a importância é essa, né? A gente entender o que está acontecendo e a gente se preparar para o momento da volta de Jesus, né? Assim, é para isso que é bom a gente entender o que está acontecendo. Mas onde é que está sendo discutido isso? É privilégio do Brasil, essa discussão tão forte nesse momento, porque aqui se fala tanto da homofobia, tem os projetos aí surgindo. O que tem a ver uma coisa com a outra? O momento de se falar da homofobia e onde é que isso está sendo discutido? Eu acho que isso é uma retomada de uma questão que é filosófica e até antropológica. Quando nos tornamos meninos ou meninas, né? Como eu disse anteriormente, essa preocupação do Monen de cunhar esse termo e o trabalho que ele havia fazendo era com crianças que tinham um transtorno, né? E que eram intersexuais. Então, ele trabalhou porque havia uma cirurgia de redefinição sexual para os casos, né? Então, ele sabia quando que se forma essa identidade de gênero. Para ele teorizou que o ser humano nascia biologicamente homem ou mulher, mas não nascia, como você mesmo disse, com uma identidade e papel formado. Que isso formaria a partir da relação com a genitália e com a criação. Né? Ele teorizou isso e inclusive, fez algumas experiências sobre isso, que a gente pode falar depois. Mas, assim, hoje isso vem também com essa questão de querer normatizar, ou então arrebentar com toda a forma de normatização, a relativização da questão do ser homem e ser mulher. Por isso que eu acho que é uma questão filosófica e antropológica que afeta a todos nós. E dentro desse posicionamento da Nildo, em que ele assim expressa, a gente vem observando algumas situações de comportamento através dos chamados movimentos. Mas esses movimentos, como o feminismo, né, essa questão hoje da identidade de gênero e tantas outras que surgiram no passado, desde a partir do século XVIII, como o Destutt, Tracy e também Cabanes, eles vêm trabalhando a questão da formulação das ideias e adentram a este campo filosófico, mas que há um grupo apenas, e grupo pequeno, mas que esse grupo também, acompanhado da visão, da formação da teoria de Karl Marx, eles vão então trabalhando a questão de que a minoria ela consegue sobrepor a maioria. E nesse sentido, eles descobrem que através de introduzir aquele pensamento e que ganha espaço, esse pensamento então começa a ter um viés também de cunho político e de poder. E nesse sentido chega-se também às leis. E essas leis então começam a coibir a questão da maioria para que elas possam agir. É o que hoje nós estamos vendo dentro desse círculo acontecendo para que sejam formuladas leis, como em alguns países, como a Alemanha, como a Suécia, como a Holanda, em que, por exemplo, se um pai ou uma mãe impedir seu filho, ou o seu filho já numa determinada idade, seja de criança, junior ou adolescente, não querer ir à escola naquela aula propícia para a identidade de gênero, ou seja, os pais são detidos e a possibilidade de serem presos criminalmente. É algo que está acontecendo e como o pastor Edinaldo comentou, que certamente isto, conforme o viés bíblico, vai acontecer, porque é uma questão de fato que está claramente profetizado na Bíblia, de questões claras que vão acontecer e também as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E esse daí confronta, essa forma de agir desses países, confronta até um outro princípio bíblico, né, do ensino ao menino no caminho que deve andar. Porque aí, quer dizer, se a criança, ela quer ir, se aquilo pode mudar, né, o tipo de comportamento dela, quer dizer, agora é a criança que decide
quando a gente vem vendo que a falta de limite colocado pela família, se a família não orienta adequadamente, essa criança pode ter o seu futuro absolutamente distorcido, né? Isso tudo para confrontar a lei. O pastor falou sobre a questão da lei, começa por aí na sociedade moderna. Porque até então a homossexualidade era praticada de maneira subalterna, não tão evidente. Havia realmente opção pessoal e sempre aconteceu nas civilizações. O que acontece hoje, que é em função da dita democracia, se busca, e o grupo cresceu, né, é uma tribo humana do movimento LSGBT, essa tribo busca, nos parâmetros da sociedade moderna, direitos que a democracia lhes oferece. E para que isso fique institucionalizado e patenteado, busca-se alterar a lei. Mas nem mesmo isso está à revelia da profecia e da Bíblia. E eu vou começar a falar, por exemplo, de Daniel 7:25, quando diz assim: ele vem para mudar os tempos e a lei. Quem é ele que Daniel se refere? É o homem do pecado, é o iníquo, é o anticristo, que vem governar o mundo durante um pequeno período de tempo. A partir de quê? De um paradigma de leis totalmente mudadas com relação ao paradigma da lei divina. Isso está consolidado ali no Salmo 2, quando o texto diz assim: os príncipes, os reis, os administradores do planeta Terra, os setores da justiça, do poder executivo ou do legislativo, se contrapõem a Deus e ao seu príncipe e dizem: rompamos de nós as suas algemas e quebremos de nós os seus laços. Ora, as algemas e os laços de Deus para o homem são seus parâmetros legais, são as suas leis. Quando o decálogo foi empreendido para a humanidade, o decálogo passou a ser o espectro legal para que as constituições do mundo inteiro se baseassem nele. E o que é que o decálogo fala? Não matais, como se mata; não adulterais, como se adultera; não roubais, como se rouba. Então, a sociedade moderna se confronta com a lei divina para preparar o caminho, pavimentar o momento oportuno para a manifestação do iníquo e do anomos, que é o anticristo. A palavra anomia no grego quer dizer o sem lei, o fora da lei, mas é aquele que vai empreender a sua própria lei, não a lei de Deus. E aí vem lá 1 João, dizendo assim: filhinhos, agora sabeis que já é a última hora, porque muitos anticristos já se revelam em vosso meio. E quem são esses anticristos? É exatamente esse sistema que ideologicamente busca mudar as leis vigentes, tradicionais, segundo o modelo cristão, para o modelo anticristão. Esse movimento vem lá da década de 50 do século passado, mas se consolida e se consubstancia nesse tempo, quando nós vemos a Suprema Corte Americana, isso aconteceu alguns dias atrás, algumas semanas atrás, aquecer todos os 50 estados americanos, aquecer com o casamento homoafetivo. Isso aí cumpriu aquilo que Jesus disse, que assim como nos dias de Ló, ou seja, globalizou essa institucionalidade, uma vez que quando as coisas acontecem nos Estados Unidos, acontece no mundo inteiro. Então, um modelo forte para todo mundo, esse quebra-cabeça, essa peça do quebra-cabeça para fechar o compêndio escatológico já está no seu devido lugar. Eu compreendo que a liderança evangélica vá para o Congresso, se debata com isso e, de certa forma, tem que fazer isso mesmo, mas o processo da questão de gênero é irreversível e vai chegar a um ponto que chegará a essas aberrações de legislações para que a criança decida, para que haja cirurgicamente a mudança porque não pode ter mudança de sexo. Ali há uma mutação biológica, porque o sexo está definido não em função de filosofias, mas está definido nos genes, nos 23 cromossomos do homem e da mulher, que são compostos para o novo ser quando nasce. Ali, a partir do zigoto e do espermatozoide, quando há fecundação
fundação já está definido o sexo. É verdade, é verdade. A gente aprendeu ao longo do tempo, né, as características femininas, as características masculinas, dentro de um comportamento, de forma de pensar, de forma de agir, de hormônios, etc. E de repente vai dizer, ó, tá, não é nada disso, né? Não é nada disso. As coisas são diferentes. É interessante que a gente percebe a questão da natureza pecaminosa do ser humano. A Bíblia fala a respeito que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas esse homem peca contra Deus. E o fato dele pecar contra Deus, ele se distancia do Senhor. E nesse sentido, a gente percebe que Paulo, o apóstolo, ele vai falar uma coisa maravilhosa ali em Romanos capítulo 12, o verso do número 2. Mas transformai-vos, pela transformação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que Deus deseja, e através de Jesus, é resgatar esse indivíduo que está no pecado e sujeito a essas situações que o mundo jaz no maligno, e naturalmente esse sistema ele vai permear a mente do indivíduo, porque é evidente, homem e mulher, na questão dos genes. Mas uma situação clara é que vai trabalhar a questão da mentalidade deste indivíduo. E por isso nós estamos vendo aí diversos países do primeiro mundo, como o pastor aqui citou, Estados Unidos e outros, que já trabalham. E algumas organizações nacionais e internacionais, e por pesquisa, por documentação e tantos outros materiais, a própria ONU, que já entende dessa forma, muitos dos seus assessores, muitos dos seus ali líderes e que estão compondo esse tipo de material. Para quê? Para que de fato aconteça tudo isso que profeticamente aqui o pastor mais uma vez expôs também. É interessante, né? Porque quando a gente vê assim, países da Europa, etc., do mundo antigo, já fazem assim, já fazem assado, isso não afeta, parece que não afeta tanto o mundo como um todo, né? Porque, porque são países mais liberais, é isso e aquilo. Mas quando os Estados Unidos toma uma decisão nessa linha, é outra história, né? Aí começa, sem dúvida nenhuma, a se ditar um rumo que parece irreversível, né? Eu não tenho como não relembrar e me referir aqui mais uma vez ao filme Advogado do Diabo, que eu já falei em tantos, né? Quando a gente fala em fim dos tempos, não tem jeito. Eu só lembro desse filme. E lá, naquele filme, que é um filme antigo, ele já diz, né? A postura do diabo é mudar a lei. Mudar a lei, porque aí ele quebra a barreira, né? Fica sendo legalmente permitido e aí as pessoas se sentem livres para agir dessa forma ou quebrar a lei. É efetivamente um direcionamento, né? Mudar a lei, não é só desobedecer não, né? É mudar a lei para que aquela atitude se torne legal, viável, é uma atitude clara do inimigo, né? É importante diferenciar, né? Porque às vezes há uma confusão do que é a homossexualidade, o que tem a ver a homossexualidade com a questão de gênero. Certo. Né? Porque quando se fala de homossexualidade, se fala de orientação sexual, que pode ser heterossexual, ou homossexual, ou bissexual. Mas quando se fala de gênero, né, quando se fala de sexo, pode ser macho ou pode ser fêmea. Né? E quando se fala de gênero, pode ser masculino, feminino, aí veio o termo criado naquele período, que é o TG, que é o transgênero. É aquele que tem uma variação, ele não fica na bipolaridade homem e mulher, ele tem uma variação. Né? E isso se dá mais agudamente no transexual, que é o indivíduo que forma a sua identidade de gênero contrária ao sexo biológico. Né? Mas isso tem uma classificação nosológica. Né? Tanto no DSM, que é da Associação Psiquiátrica Americana, quanto do Código Internacional de Doença, tem uma classificação nosológica. É um transtorno. Né? Pois é, mas o que está se querendo fazer crer é que essa classificação está errada. Que isso foi uma questão cultural, não é nada disso. É uma relativização do que é ser homem. Isso aí está errado, não é verdade, porque a verdade é que a pessoa é neutra, ela nasce e depois tudo isso aí é definido. Gente, eu já preciso ir para o nosso intervalo de novo, eu vou voltar e a primeira coisa que eu queria saber no retorno, no próximo bloco, é quanto tempo mais ou menos a gente leva para mudar uma mentalidade, mudar esse conceito numa pessoa, né? E
Pastor Edinaldo, é verdade que o anticristo, ele será um homossexual? Isso está na Bíblia? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima.